Olá, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez no meu canal para mais uma reflexão da Bíblia, da Palavra de Deus, né? E mais uma vez agradecer vocês que são inscritos no canal e compartilhe os vídeos aqui, né? Isso ajuda o canal a crescer. Fala para um amigo, né? Para um amigo, olha, tem um canal legal do professor Antônio. Sempre tem algumas mensagens legais para a nossa vida. Siga ele no YouTube. Isso cria engajamento no canal para que o nosso canal cresça cada dia mais, tá bom? Gratidão a você que já faz isso e fico muito feliz porque o canal está crescendo. Hoje já estamos com 4.020 seguidores, graças a Deus, né? Cada dia mais gente conhecendo o canal, seguindo o canal e recebendo as mensagens aqui. Então, mais uma vez, sou muito grato a você. Hoje eu quero refletir com você no capítulo 17 de Mateus. Capítulo 17. Tem um relato bem interessante no capítulo 17, que fala que, desde o primeiro versículo, Jesus subiu a um monte e ali ele transfigurou-se. O que significa isso? Ele chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele. Esses três discípulos sempre estavam com Jesus nas horas, nos momentos, digamos assim, mais relevantes, né? Jesus os convidava para estar com ele. E eu não sei por que Jesus chamava os três de forma específica, mas tinha um propósito, com certeza, né? Talvez fossem os mais próximos dele, enfim. Isso a gente não pode explicar, mas ele sabia o porquê disso, tá certo? E ali no Monte da Transfiguração, ele mudou completamente sua aparência, né? Ele ficou, as vestes, diz a Bíblia, ficaram brancas com uma cor branca que nenhum lavandeiro no mundo poderia atingir. E ficaram resplandecentes. E ali, enquanto os discípulos estavam atônitos, olhando, contemplando aquela cena, apareceram também do lado de Jesus Elias e Moisés. E diz a palavra que eles conversavam com Jesus. Elias e Moisés conversavam com Jesus ali no Monte da Transfiguração. E enquanto eles olharam, os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, olharam aquela cena, Pedro disse assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. É interessante que o evangelista Mateus diz que naquele momento uma voz do céu repetiu as mesmas palavras que tinha dito no batismo de Jesus. As mesmas palavras. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E eles ficaram ainda mais atônitos com aquilo, né? E quando eles estavam ali, admirados por aquilo que estava acontecendo, de repente eles olham de lado, Jesus não estava mais entre eles ali. Mas o evangelista Marcos e o evangelista Lucas relatam uma frase bem relevante a respeito das palavras de Pedro. Pedro tinha dito: façamos aqui, Senhor, 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Marcos diz assim, que Pedro disse essas palavras porque ele não sabia o que dizer. Lucas diz, Pedro disse essas palavras porque ele não sabia o que estava dizendo. Interessante essa colocação, essa expressão, ele não sabia o que estava dizendo. Eu fico pensando, quantas vezes nós estamos com o nosso coração cheio de boas intenções, mas no fundo nós não sabemos o que estamos dizendo. Não é verdade? Já aconteceu com você, com certeza, comigo. Já aconteceu em relação a você, alguém falando para você, até no intuito de ajudar você em alguma situação. Naquela vontade, naquele desejo de ajudar, a pessoa fala coisas que ela na verdade não sabe o que está dizendo. Acontece com todo mundo. Isso estava acontecendo ali com Pedro, né? O que Pedro estava propondo?
fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Na verdade, ele não sabia o que estava dizendo, porque Moisés e Elias jamais iriam habitar por pouco tempo que fosse, né? Jamais iriam habitar entre os homens de novo, depois de estarem no céu. Lembremos que o céu é um lugar puro, santo. A terra já não é mais. Então Elias e Moisés jamais desceriam do céu para habitar entre os homens aqui de novo. Eles conheceram algo muito superior, uma glória indescritível, uma glória que palavras humanas não podem descrever. Então eles jamais voltariam para habitar entre os homens novamente. E Jesus tinha uma missão que não abria brecha, não tinha espaço para pensar em perpetuar a moradia dele entre os homens. Ele veio aqui ao mundo para passar um tempo determinado, um tempo já programado. Ele veio aqui com um plano, ele veio aqui com uma missão. Essa missão tinha um prazo para cumprir e para ser cumprida, né? E ele cumpriu bem essa missão. Então, quando Pedro estava dizendo para Jesus, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, realmente ele não sabia o que estava fazendo, e nem falando, porque ele estava sugerindo implicitamente que Jesus ficasse aqui entre nós, né? Estabelecesse aqui o seu reino. E esse não era o intuito dele. E outra coisa que chama atenção nesse texto, por que apareceram ali Moisés e Elias? Quero deixar claro, gente, que não era o fantasma de Moisés e Elias que estavam ali, porque fantasmas não existem, tá? Fantasmas não existem. Fantasmas só existem em 2 situações: criação da mente de alguém, a mente cria visões, fantasmas, ou o próprio inimigo, o próprio diabo que se transfigura. E ele tem poder para fazer isso, porque ele pode se transformar até num anjo de luz, tá? Mas fantasmas não existem, tá bom? Biblicamente falando, não existem fantasmas. E ali, Pedro, diante daquela sugestão, ele não sabia o que estava dizendo, e o livro de Marcos, Mateus e Lucas, os 3 evangelistas, eles falam mais uma coisa curiosa a respeito de Jesus, dos discípulos. Quando terminou aquela cena da transfiguração e Jesus começou a falar para ele que ele ia ficar 3 dias morto, mas depois ele ia ressuscitar, diz a palavra que os discípulos ficaram pensando: o que será isso? Ressurreição dos mortos. O que significa isso? Veja que nem eles, os discípulos, tinham compreensão clara a respeito da ressurreição dos mortos. Naquele momento eles não tinham. Eles começaram a ter essa clareza quando eles começaram a ver Jesus trazendo mortos novamente à vida, e depois quando o próprio Jesus ressuscitou dos mortos. Aí eles começaram a ter essa clareza. Porque no tempo de Jesus não era comum essa crença de ressurreição de mortos. Hoje, nós que somos cristãos acreditamos na ressurreição. O próprio livro de Tessalonicenses diz, né, que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos transladados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Então ali estavam 2 personagens, Elias, que representava todas as pessoas que um dia serão transladadas, porque Elias foi transladado, ele foi levado ao céu vivo, como todos nós seremos, né? Numa carruagem de fogo. E Moisés foi ressuscitado. Moisés foi para o céu também vivo, Deus o ressuscitou dos mortos para levá-lo ao céu. Ou seja, não foi só o espírito de Moisés que foi ao céu, foi o corpo dele transformado. Não foi só o espírito de Elias que foi ao céu, foi o corpo de Elias transformado.
Porque esses dois homens são exemplos de pessoas que trilharam a vida deles aqui com Deus. E se nós queremos um dia estar no céu com Jesus, nós temos que seguir esses exemplos, né? Independente de se morrermos ou vivermos quando Jesus estiver voltando, se estivermos vivos ou mortos, nós temos que ter essa fé, essa certeza. Se estivermos vivos, seremos arrebatados como Elias. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados como Moisés. E iremos com o Senhor entre nuvens encontrar o Senhor nos ares. Essa é a promessa de Deus revelada no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Tá bom? Confira lá se você puder. Então hoje eu quero deixar essa reflexão aí para você, né? Fé, esperança, certeza, independente de você viver ou morrer. Viva ou morra com Jesus, tá bom? Hoje eu estou muito feliz porque eu estou completando 62 anos de vida hoje. Hoje, domingo, dia 26 de junho de 2022. E eu agradeço muito a Deus, né, o Senhor Jesus, por ter me mantido até aqui. Os parabéns não são para mim, são para Ele. Porque eles que me mantiveram vivos, com saúde, com otimismo, com alegria e com disposição para pregar o Evangelho onde quer que eu vá. E também com sabedoria, né? Que é vinda dele. A sabedoria vem de Deus. Eu agradeço muito a Deus por esses dons, por essas bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. E fica essa reflexão para você hoje, tá bom? Vamos viver com fé em Deus, com esperança, com alegria, vivendo ou morrendo, sejamos do Senhor. Forte abraço para você, amanhã eu volto com o Torpedo, não é Torpedo não, é Torpedo 177, né? Amanhã é 177. Deus abençoe sua vida, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.